algumas emoções que nós temos do ser humano. Primeiro, a raiva. A raiva é a emoção primata que todos nós temos. O que quer dizer isso? Que todos nós sentimos raivas em um determinado momento. A raiva, quando a gente tem esse sentimento de raiva, como que ela acontece dentro de nós? É o momento em que você gostaria que algo fosse feito e isso não aconteceu por algum motivo. Você está indo para o trabalho em algum lugar, de repente você passa por uma rua e aquela rua está interditada. Isso promove raiva. Por quê? Porque saiu do fluxo que você programou. Você pede para alguém fazer alguma coisa e esse alguém não faz o que precisa ser feito. Você sente raiva porque algo não aconteceu conforme você queria. Isso é raiva. E essa raiva faz com que nós tenhamos uma série de sinapses dentro do cérebro e essas informações vão girando dentro de nós, ao ponto de alguns de nós perderem o controle de si mesmo e querer agredir o outro. Tem gente que agride, tem gente que joga coisas, tem gente que bate, tem gente que se tiver armada até mata. Por que a gente faz isso? Pela raiva. Tem uma pesquisadora chamada Taylor, dos Estados Unidos, que ela descobriu que quando nós temos pensamento de raiva, é liberado uma substância chamada cortisol no nosso sangue, um neurotransmissor, e esse cortisol ele dura em nós em média 90 segundos. Se em 90 segundos você não deixar que a sua emoção de raiva tome a sua vontade, você perde a raiva e tudo aquilo passa. Aí você fala assim, mentiroso. Tem gente que eu conheço que tem raiva de algumas coisas faz 10 anos, faz 20 anos. A questão é simples. O que essa cientista fala? Que quando eu tenho uma raiva que perdura por muito tempo, é porque eu fico alimentando essa raiva a cada 1 minuto e meio. Imagina assim, eu estou com raiva de fulano, e aí de repente passa aquele 1 minuto e meio, e eu falo assim, não vou ficar com raiva, não vou ficar com raiva. Lazarento, né? Desgraçado. Não vou ficar com raiva, não vou ficar com raiva. Menino. E aí você vai retroalimentando aquilo, e aquilo toma conta de você, e à medida em que você vai pensando naquilo, essa raiva vai tomando a sua vida. E aí você fica uma pessoa rancorosa, e aí você fica uma pessoa magoada, porque você começa a projetar aquilo que você sente na atitude do outro. Existem 2 erros que a gente pode cometer. Eu chego, pegar o Carlinho de exemplo. Eu chego no Carlinho e dou um tapa na cara dele. Pá! Errei, não errei? Esse é o meu erro, eu bati nele. Só que ele se sentiu magoado. Olha que dó, né? Apanha e ainda quer ficar magoado. Aí ele fica triste. À medida em que ele fica triste e magoado com isso, isso deixa de ser meu e passa a ser dele, porque ele decidiu ter esse sentimento. Aí você pode falar assim, mas foi você que proporcionou. Mas beleza, então eu vou lá e falo, Carlinhos, você me perdoa porque tinha um negócio esquisito na minha mão que fez eu bater na sua cara e eu não queria ter feito isso. Aí você fala assim, legal, mas mesmo assim eu continuo com raiva de você. Esse sentimento é dele. Tem pessoas que a gente conhece, vocês devem conhecer também, que carregam esse sentimento pelo outro por toda a vida. E aí se tornam pessoas, enfim, rancorosas, pessoas amargas. Isso é a raiva.